Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a aplicação das causas de aumento de pena no direito penal. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que no concurso de majorantes previstas no Código Penal, o juiz pode aplicar apenas uma delas, desde que escolha a que represente maior elevação da pena. O tribunal também destacou que a aplicação cumulativa é possível, mas exige fundamentação específica que demonstre maior reprovabilidade da conduta. E para entender melhor como que essa decisão impacta a dosimetria da pena, quais são os critérios usados pelos magistrados e o que muda na prática para julgamentos em todo o país, eu converso agora com o juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Alagoas, Anderson Passos. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago. Para mim é uma honra poder estar aqui conversando com você e com essa audiência tão qualificada deste programa. Anderson, vamos começar então explicando para quem nos acompanha o que motivou primeiro, o STJ a uniformizar esse entendimento sobre o concurso de causas de aumento de pena? Então, Tiago, a motivação foi, vamos dizer assim, uma contradição entre as turmas do STJ que tratam de direito penal. Então, nós tínhamos uma interpretação divergente nas duas turmas que tratam da questão com relação ao concurso de causas de aumento da parte especial do Código Penal. E isso, obviamente, pode gerar alguma dificuldade na interpretação e na aplicação da questão pelos tribunais em todo o país. Então, o STJ buscou uniformizar essa interpretação como forma de ter uma jurisprudência única que permite que os magistrados, no seu dia a dia, possam já utilizar este entendimento uniformizado para aplicação nos casos concretos. E qual que é a principal diferença entre aplicar uma única majorante e aplicar várias cumulativamente na dosimetria da pena? Veja, Tiago, a diferença ela é muito grande. Por quê? Então, temos, na verdade, duas posições que existiam nas turmas. Tá? A primeira posição determinava que, havendo o cúmulo de causas de aumento da parte especial no Código Penal, o magistrado poderia aplicar cumulativamente, ou seja, todas essas causas, ou o magistrado poderia escolher apenas uma delas. E a divergência estava justamente nesse ponto. Por quê? Uma das turmas dizia que o magistrado, quando fosse escolher uma das causas de aumento, isoladamente, ele deveria escolher a que mais aumente. Por outro lado, a outra turma permitia que o magistrado escolhesse tanto a que mais aumente, quanto a que seja não mais gravosa, podendo escolher, por exemplo, a mais benéfica ao réu. Isso, num caso prático, pode gerar divergência entre a pena fixada para indivíduos que estariam na mesma situação fática. E como que o artigo 68 do Código Penal orienta aí a escolha da causa de aumento mais gravosa pelo magistrado, Anderson? Vamos lá, Tiago. O artigo 68, no seu parágrafo único do Código Penal, ele diz que o juiz, quando se deparar com um conflito de causas de aumento na parte especial do Código Penal, ele pode aplicar cumulativamente, ou seja, aplicar as duas causas de aumento, ou ele pode aplicar apenas uma delas, sendo que deveria aplicar aquela que fosse mais gravosa. Então, o artigo 68 do Código Penal, no seu parágrafo único, dá essas opções para o juiz. Então, o juiz tem duas possibilidades no caso concreto. Imaginemos, por exemplo, um delito de roubo em que tenhamos um fato em que o indivíduo agiu em concurso de pessoas, tá? Mais de um agente, e também usou uma arma de fogo. Neste caso, nós temos duas causas de aumento da parte especial, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo. Então, o que é que o artigo 68, parágrafo único, diz para o juiz? Que o juiz pode aplicar essas duas causas de aumento de forma cumulativa, ou seja, ele majora aplicando a causa de aumento referente ao concurso de pessoas e ele também, logo depois, majora novamente, agora incidindo a causa de aumento pelo uso de arma de fogo. Mas também é possível, pela própria legislação, que o juiz escolha apenas uma dessas. No caso concreto, o juiz pode entender por escolher não
as duas, mas apenas uma. E aí que estava a divergência que as turmas tinham. Por quê? Porque uma das turmas dizia que nessa escolha de uma única, quando o juiz optasse por escolher apenas uma causa de aumento, deveria o juiz escolher a mais gravosa, neste exemplo que eu dei, o uso da arma de fogo. Já a outra turma permitia que o juiz escolhesse tanto a mais gravosa, mas também pudesse escolher aquela que fosse menos gravosa. Por exemplo, poderia escolher, neste caso concreto, a do concurso de pessoas. Estava aí a divergência, tá? Mesmo diante da redação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal. E em que situações o juiz pode justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento? Vamos lá, Tiago. Primeiro eu vou explicar aqui qual foi a decisão da seção, tá? Para ficar bem claro para todos os ouvintes. Diante dessa divergência, a seção entendeu que, havendo o conflito de causas de aumento, o juiz ainda tem essas duas opções, quais sejam aplicar de forma cumulativa ambas as causas de aumento, como nesse exemplo que eu disse, ou escolher apenas uma delas. Contudo, a seção disse que, se o juiz escolher aplicar apenas uma, ele deverá escolher a mais gravosa. Ou seja, havendo o concurso de causas de aumento da parte especial, se o juiz escolher aplicar apenas uma delas, e não todas, deverá escolher aquela que mais aumente. Da mesma forma, é possível que aconteça um concurso de causas de diminuição, de minorantes. Neste caso, segundo também o entendimento da seção, a opção correta seria escolher a que mais diminua, tá? Então, vamos lá. Se o juiz escolhe, dentro da sua discricionariedade, que está previsto no artigo 68, parágrafo 1 do Código Penal, aplicar apenas uma das causas, se for um concurso de causas de aumento, ele vai ter que aplicar a que mais aumente, a mais gravosa. Se for um concurso de causas de diminuição, ele vai ter que aplicar a que mais diminua, ou seja, a mais benéfica. Esse foi o entendimento da seção, mas é muito importante deixar claro que a seção não impede que o juiz escolha ainda aquela outra opção. Qual? A aplicação cumulativa. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, um indivíduo que pratica um roubo em concurso de agentes com o uso de arma de fogo. Ele poderá, o juiz, aplicar cumulativamente as duas causas de aumento. Contudo, é muito importante a gente observar que a seção disse que essa aplicação não pode ser automática. Essa aplicação ela tem que ser fundamentada. O juiz tem que explicar por que naquele caso concreto ele entende que deve aplicar cumulativamente. Ou seja, a acumulação não é automática, esta acumulação pode acontecer, mas desde que o juiz fundamente essa acumulação. E de que forma essa decisão ela contribui para a segurança jurídica nas decisões penais em todo o país? Tiago, contribui muito, muito. Por quê? Porque o papel do STJ, e que ele realiza, né, de forma brilhante, é a uniformização da jurisprudência. Né? Entre aqui os vários tribunais que nós temos no país, existem divergências, por exemplo, entre as próprias seções, como as próprias turmas, como a gente está aqui discutindo, entre as próprias seções, a quinta e a sexta, no caso aqui do direito penal, e a função do STJ é justamente trazer essa uniformização. Para quê? Para que possamos entender o nosso direito, sobretudo o direito penal, de uma forma mais coerente em todo o país. Anderson, e esse entendimento firmado, ele pode influenciar aí uma revisão de penas já aplicadas em casos semelhantes ou não? Tiago, é possível em algumas situações, e aí eu posso, por exemplo, citar em um caso em que o juiz tenha aplicado de forma cumulativa as causas de aumento. Vou voltar aqui a esse exemplo para ficar mais didático, né, de um roubo em que um indivíduo agiu em concurso de agentes, ou seja, estava ele e outra pessoa, então, 2 indivíduos ou mais, agiram juntos e utilizando arma de fogo, em que o juiz, lembre, tem 2 opções, né? Que a gente disse, ele pode escolher aplicar apenas uma, e se ele escolher aplicar apenas uma, ele tem que aplicar a mais gravosa, mas ele também pode escolher a aplicação cumulativa. E aí é que está o ponto. Essa aplicação cumulativa, como bem decidiu a seção, tem que ser feita de forma fundamentada. Tem que ser feita de forma fundamentada. Então, a turma
né, que já decidia nesse sentido, e a seção, a partir do momento em que uniformizou, deixou muito claro para os juízes que eles devem explicar detalhadamente por que escolheram aplicar de forma cumulativamente. Então, podemos ter alguma decisão, alguma sentença já proferida, em que o juiz aplicou de forma cumulativa as causas de aumento, mas que o juiz não tenha fundamentado por que assim o fez. Então, neste caso, essa decisão ela pode ser atacada e ela pode ser reformada porque há um vício, houve falta de fundamentação. A aplicação cumulativa não pode ser automática. Para a gente fechar, quais são os critérios relevantes, mais relevantes para definir a maior reprovabilidade da conduta, hein, Anderson? Tiago, o julgado não detalha taxativamente quais são esses critérios, tá? Mas extrai-se do raciocínio que foi adotado que o grau de reprovabilidade, o grau de censurabilidade da conduta, ele se mede pela gravidade objetiva da ação, ou seja, o modo de execução, o meio empregado, a vulnerabilidade da vítima, como também pela intensidade do dano ou perigo ao bem comum jurídico. Tá? Imagine o bem jurídico que foi atingido, neste caso concreto, como ele foi atingido, a intensidade deste dano, a presença de circunstâncias que denotem uma maior culpabilidade ou periculosidade do agente. Então, ficou claro, a partir da fundamentação do julgado, que o magistrado não pode simplesmente fundamentar naquelas circunstâncias que estão previstas no tipo penal. Ele não pode simplesmente dizer, eu vou aplicar cumulativamente porque ocorreram 2 causas de aumento nesta situação específica. Não, o juiz tem que demonstrar por que naquele caso concreto houve uma reprovabilidade exacerbada, por que naquele caso concreto houve uma periculosidade maior, a demonstrar a necessidade de uma reprovação pelo direito penal mais rigorosa. Então é muito importante isto, e tudo isto, Tiago, decorre daquilo que nós chamamos do dever de fundamentação, que está previsto na nossa Constituição, no artigo 93, inciso 9, que o magistrado deve fundamentar e deve explicar as razões as quais levou a tomar uma decisão. Então, a aplicação cumulativa, como eu disse, resta ainda permitida, mas essa aplicação cumulativa das causas de aumento da parte especial ou da legislação especial não é automática. O juiz deve fundamentar. Então, acho que só para fechar aqui, o STJ deixou muito claro para nós, magistrados e operadores do direito, quais são as possibilidades nessa situação. Então, havendo cumulação de causas de aumento na parte especial, o juiz pode aplicar apenas uma delas, mas se assim o fizer, deverá aplicar aquela que mais aumente, aquela que é mais grave, ou se o juiz entender pela acumulação, esta também é permitida, mas o juiz deverá fundamentar diante da gravidade concreta da conduta praticada pelo agente. Ok, Anderson Passos, muito obrigado por essa participação e pelos esclarecimentos prestados aqui no STJ no seu dia. Tiago, eu que agradeço, coloco-me aqui à disposição e ressalto mais uma vez esse papel tão importante que o STJ tem, né? E aqui eu falo especificamente do direito penal, que é a área que eu trabalho, uma das áreas que eu trabalho, mas a que eu mais me dedico, que o STJ realmente traz sempre para nós, operadores, decisões que nos auxiliam no dia a dia, nos auxiliam na aplicação do direito penal, na aplicação da pena, permitindo que tenhamos decisões coerentes e decisões cada vez mais uniformes por todo o Brasil, né? Por todo o nosso país, de forma que haja mais segurança jurídica. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.